Irmãos, graças a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu gostaria de estar aqui compartilhando mais uma palavra do Senhor. Vou usar como base esse texto aqui de primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 26 até o 29. E vou discorrer dentro da Bíblia. O que nós vamos falar hoje? Vamos falar sobre soberba, sobre orgulho, sobre espírito altivo. O que a Bíblia diz sobre isso? Olha o que diz, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 1, verso do 26 ao 29. Eu vou gravar 6 minutos de vídeo e vou parar. Se eu não terminar dentre esses 6 minutos, eu vou continuar no outro vídeo. Olha o que diz, Porque vede, irmãos, isso aqui é Paulo dizendo, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Para quê? Para que nenhuma carne se glorie. Por exemplo, se Deus escolhe muitos os sábios dessa terra, a pessoa vai falar que é a faculdade, que é a pós-graduação, que é o doutorado, que é o mestrado. Se Deus escolheu um poderoso, aquele que tem muita influência, ela vai falar, não, é minha influência porque eu tenho muito poder, porque eu tenho muita influência. Se Deus escolheu o nobre, que é o rico, que é aquele que é abastado, ele vai falar, não, é o meu dinheiro. Então Deus escolhe as coisas loucas deste mundo. Por quê? Para confundir as sábias. Deus escolhe as fracas para confundir as fortes. E fala assim, no versículo 29, para que nenhuma carne se glorie. Olha o que diz em Jeremias 9, 23. Em Jeremias, capítulo de número 9, verso 23 e 24, diz assim, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Nós só podemos nos gloriar de uma forma. Qual? Versículo 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Em quê? Em conhecer, Deus está falando, em mim conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então ele está falando, não glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer ao Senhor. Nem o próprio apóstolo Paulo, que era poliglota, ou seja, era um homem entendido, era um homem culto, ele se gloriou nas letras dele. Olha o que a palavra diz também em primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 1. Aliás, perdão, é primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso de número 4. Olha o que diz, Paulo dizendo, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Por que, Paulo? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Mas o que acontece nos dias de hoje? As pessoas têm eloquência, as pessoas fazem cursos de oratória, de psicologia, e as pessoas têm aquela eloquência tremenda, e aí os irmãos ficam admirados com tamanha eloquência daquela pessoa. Mas Paulo está dizendo aqui, inclusive ele fala assim, quando eu fui apresentar o testemunho, quando eu fui ter convosco, lá no capítulo 2, versículo 1, ele fala, quando eu fui ter convosco, a igreja de Corinto, anunciando-vos o testemunho de Deus, que é a crucificação e ressurreição de Cristo, eu não o fiz com sublimidade de palavras de sabedoria, ou seja, com eloquência. Aí no versículo 4 ele diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, ou seja, palavras de convencimento, palavras humanas, esse coaching aí que existe nos dias de hoje. Essas pessoas fazem esses cursos de coaching, colocam a palavra de Deus, introduz para emocionar as pessoas, ou seja, que não traz o arrependimento para o coração das pessoas. Paulo está dizendo, a minha pregação, a minha palavra, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, palavras de convencimento humano, mas sim em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. A palavra de Deus diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação daqueles que creem. E ele diz assim, versículo 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Por quê? Porque Paulo ele entendia que quando a nossa fé é apoiada em sabedoria dos homens, nós nos frustramos, mas quando nós nos apoiamos no poder de Deus, a nossa fé ela se aumenta a cada dia. Veja mais um versículo da Bíblia aqui, Em João, capítulo de número 2, verso do 23, o 24 e também o 25 diz assim, estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Está falando sobre Jesus. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia.
e não necessitava de que alguém testificasse do homem, ou seja, desse testemunho do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem, na natureza humana. Ou seja, Jesus não confiava, ou seja, muitas pessoas creram ali em Jesus por causa dos sinais que ele fazia. Muitas pessoas ali devem que bajulavam o Senhor Jesus Cristo, mas Jesus não confiava neles, porque os conhecia, e não necessitava de que alguém desse testemunho do homem, porque ele bem sabia o que havia na natureza humana. Então, irmãos, perceba que nem Jesus ele aceitava a bajulação. Certa vez um jovem rico chegou para Jesus e disse o seguinte: bom mestre. Então Jesus ele disse: bom, por que me chamas de bom? Bom só existe um que é Deus. Ou seja, Jesus homem, ele não aceitou glória. Por quê? Porque ele sabe que através de bajulações, de elogios exageradamente, faz o coração do homem ficar soberbo. Eu vou continuar no próximo vídeo, amém? Louvado seja Deus.